Olá, pessoal! Como toda semana, nós vamos gravar a resolução do questionário da semana anterior, tá bom? Ao aproximarmos o número raiz de 2 para 1,41, estamos cometendo um erro de 0,01. Por falta, né? Inferior a 0,01 por falta. Vamos ver se é verdade. Então, quando eu faço 1,41 vezes 1,41, eu tenho 1,41 vezes 1,41, 1,9881. Vamos ver aqui 1,42 vezes 1,42. 1,42 vezes 1,42 dá 2,0164. Como 1,42 menos 1,41 é 0,01, é esse número aqui, então, se eu aproximar para 1,41, estou cometendo um erro inferior a 0,41, 0,01, e se aproximarmos para 1,42, um erro com excesso, né? Mas também um erro de 0,01. Então, é verdadeira. Assinale a alternativa que possui uma aproximação para o número π. O π, a gente sabe que é aproximadamente 3,14. Então, não é 4,14. Quanto que é 29 por 7? 29 por 7 é aproximadamente 4,14. Então, também não é. Quanto que é 15 por 4? É igual a 3,75. Então, também não. Quanto que é 23 por 4? 23 por 4 é 5,75, então também não é. Quanto que é 22 por 7? É aproximadamente 3,14. Então, essa fração é uma boa aproximação para π. Considere as seguintes afirmações a respeito do conjunto dos números reais e seus subconjuntos. Então, 1. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, conjunto dos naturais, que é 0, 1, 2, está contido no conjunto dos números inteiros? Sim, né? Contido nos inteiros, que são os naturais, mais os negativos, né? Então, essa é verdadeira. O número meio é um número irracional? Não, o meio é racional. Por que meio é racional? Porque essa é a definição de racional, né? É o número P, porque em que P é o número, né? P, porque em que P é inteiro e Q também é um número inteiro, diferente de zero, porque está aqui no denominador, né? Então, essa daqui é falsa, não é irracional, é racional. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números racionais? Não. Irracional significa não racional. Então, eles não têm nada em comum. O conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais? Verdadeiro. É exatamente assim que a gente definiu o conjunto dos reais, né? A união do conjunto dos racionais e dos irracionais. O número raiz de menos 4 não é um número real. Então, raiz de menos 4. Que número vezes ele mesmo dá menos 4, né? Quando a gente multiplica, nós temos uma regrinha. Mais com mais dá mais e menos com menos dá menos. Então, nos reais, não vai dar um número multiplicado por ele mesmo, um número negativo. Então, não é um número real. Verdadeira.
verdadeiras 1, 4 e 5. 1, 4 e 5, no meu caso, letra C. Assinale a alternativa incorreta. Raiz de 25 é um número racional. Então, raiz de 25, que número elevado ao quadrado dá 25? 5. E 5 é racional. Então, essa é correta. Raiz de 7 é um número irracional? Essa é verdadeira. Raiz de 7 é irracional. Porque raiz de 7 vai dar aquela dízima não periódica, né? O número π é um número irracional? Verdadeiro. A dízima periódica 7,6777 é um número irracional? Essa é falsa, né? Sempre que a gente tem uma dízima periódica, é um número racional. Então, 7,6777 é um número racional. Inclusive, nós conseguimos escrever ele como fração, lembra? A gente multiplicaria aqui, chamaria, de x esse número, nós deveríamos multiplicar por 100, né? Para pegar aqui até o 7, depois por 1000, subtraíríamos um do outro, uma equação da outra, chegaríamos numa fração para esse número aqui, né? Então, toda a dízima periódica é um número racional. Todo número natural também é um número racional, verdadeiro. Então, a falsa, no meu caso aqui, é a letra D. Assinale o conjunto que corresponde à representação a seguir. Então, olha, aberto em menos 3/4 até fechado em 0. Então, vai de menos 3/4 a 0, só que é aberto em menos 3/4, então aqui tá certo, aqui tá errado. Tinha que ter um igual. Aberto em menos 3/4, fechado em 0. Letra B. Por que a C tá errada? Porque tem um menor igual aqui no menos 3/4. Por que a D está errada? Porque x pertence aos naturais. Não são reais, tá? Por que a E está errada? Porque não é o menos 3/4, né? Tá usando 3/4 aqui e inverteu também. Fechado em 0, né? Assinale o conjunto vazio. Então, x pertencentes aos naturais, tais que... Então, na letra A, x ao cubo igual a 1/8. Se x ao cubo igual a 1/8, então x igual a meio, porque meio vezes meio dá 1/8. E aí, esse x pertence aos naturais? Não, então esse daqui é o conjunto vazio. X pertencente aos racionais, tais que x ao cubo igual a menos 8. Então, x igual a menos 2, não é? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Como são os racionais contêm os inteiros, então essa é verdade. Essa tem um número que satisfaz, né? Que é o menos 2. Letra C. Letra C, conjuntos dos naturais, tais que vai de menos 1/5 até 2/5. Quanto que é 1 dividido por 5? 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, vai de menos 0,2 até 2 dividido por 5, 0,4. Então, na reta, quem está entre menos 0,2 e 0,4? Nós temos o zero aqui, né? Então, esse daqui tem o zero satisfazendo, que é natural. Letra D. X pertencente aos racionais, tais que 1 por x igual a 2. Então, x passa multiplicando, 2 dividindo,
x igual a meio. Meio é um número racional. Então, temos o meio satisfazendo. Letra E. X ao cubo igual a zero. Então, x igual a zero. Zero é um racional. Temos também o zero satisfazendo. Então, o único conjunto vazio é a letra A. X pertencentes aos reais diferentes de zero, assinale a afirmação verdadeira. Então, x mais 2 pode ser menor que x? X mais 2. X mais 2 pode ser menor que x? Estou somando 2 no número, então não pode ser menor. Isso daqui é falso. O dobro de x, então o dobro de x é sempre menor. Isso é falso. É sempre menor que o triplo de x? Depende, né? O dobro de x, se for um número, nós temos x igual a x. Se for um número, é sempre, né? O problema é com é sempre. Então, quando é negativo, por exemplo, a gente tem aqui menos 1. Vamos pegar uma coisa simples. Aí fica menos 2 menor que menos 3. Menos 2 é maior que menos 3, então não vale sempre. Se o inverso de x, então o inverso de x pode ser maior que x. Pode ser. Então, aqui a gente tem um pode ser. Pode ser? Vamos ver em que caso isso acontece. Se o x igual a meio, por exemplo, então o inverso de x é 2. 2 é maior que meio. Então, essa daqui é verdadeira. Pode ser. No caso, x igual a meio, por exemplo, isso acontece. O oposto de x é sempre negativo? Então, o oposto de x é sempre negativo? O problema é com é sempre. Nem sempre é negativo. Se x for menos 1, por exemplo, o oposto de x, menos x, é 1, que é positivo. Então, é falso. Essa é falsa, essa é falsa. X ao quadrado é sempre maior que x? Não, né? Se a gente pegar meio, por exemplo, x igual a meio. Então, x ao quadrado é 1/4. Então, 1/4 é menor que meio. Então, nem sempre isso acontece. Então, essa também é falsa. A única verdadeira é a letra C. Seja A, conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x maior que zero. E B, intervalo real, aberto em menos 1, fechado em π. Assinale o conjunto A, intersecção com B. Então, vamos ver. A gente desenha o conjunto A na reta de pinta, né? Então, vamos lá. E o B também. O maior número aqui é o π. Então, vou colocar o π aqui, fechado em π. π que é aproximadamente 3,14. Depois nós temos, vamos fazer aqui 1, 2, 3, né? Mais ou menos aqui. O zero, aberto em zero, porque é uma desigualdade que não tem o igual. Então, aqui zero. E o menos 1, aberto em menos 1. Então, o A, x maior que zero. E o B é o intervalo entre menos 1 e π, aberto em menos 1, fechado em π. O que é A
intersecção com B. É o que tem em comum. Então, menos 1, a partir do menos 1, esse pedaço aqui só tem B. Mas a partir de 0, sem contar o 0, porque o 0 não é do A, essa parte aqui a partir de 0 está nos dois, até o π. Até o π, porque depois do π não tem elementos em B. Então, o que tem em comum é de 0 a π, aberto em 0, fechado em π. De 0 a π, aberto em 0, fechado em π. No meu caso, letra E. O mesmo exemplo, só que é uma união, né? Vamos desenhar de novo. Então, o A, que a gente colocou o 0 aqui, aberto em 0, maior ou igual a 0. O B, que vai de menos 1, aberto em menos 1, até π, fechado em π. E o que é A união com B? A união é eu colocar todos os elementos de A e todos os de B. Antes de menos 1, olha, não temos nem elementos em A nem em B, mas a partir de menos 1 temos elementos em B. Então, vamos começar a partir daqui. Depois, o 0 não está aqui. Ah, mas ele está no B, então eu conto ele. Até π tem em B, mas depois de π tem em A. Então, pintamos de menos 1 para frente. Escrevendo em intervalo real, seria aberto em menos 1 até mais infinito. Aqui está a notação de conjuntos. Então, são os x pertencentes aos reais, tais que x maior que menos 1. Não tem o igual porque a bolinha é aberta. Então, x pertencentes aos reais, tais que x maior que menos 1. No meu caso, letra B. Assinale a alternativa que contém um irracional. Raiz de 16 é 4, então é um racional. Raiz de 25 é 5, então também é um racional. 0,333 é uma dízima periódica. Então, a gente consegue fazer aquele esquema para escrever 0,333 em fração. Então, é racional. Menos 10 é um número inteiro. Os inteiros estão contidos nos racionais, então também é um racional. O único irracional é o raiz de 10. O 10, fatorando ele, 10 dividido por 2, 5. Por 5, 1. Então, raiz de 10 nem dá para simplificar. É raiz de 2 vezes raiz de 5, né? Raiz de 10. Então, um número irracional. E são essas as questões do questionário anterior. Espero ter ajudado. Obrigada. Tchau, tchau.